Tá? À semelhança do irmão Flósculo, hoje nós vamos fazer apenas uma introdução do nosso material. E eu confesso aos irmãos que não combinei nada de novo com o irmão Flósculo. Mas o material que nós vamos começar a abordar, ele tem muito a ver com o que foi apresentado nessa manhã pelo irmão Flósculo. Nós concluímos o livro que nós estávamos utilizando e o nosso objetivo é, pelas próximas semanas, trabalharmos com os amados irmãos sobre o nosso material batista, de um modo geral. O tema do que o irmão Flósculo abordou foi: o que é uma igreja? Mas se nós pararmos para pensar sobre nós como igreja, nós como crentes batistas, será que nós conhecemos nossos materiais? O que nos define? O que caracteriza a igreja batista? De quarta para cá, eu confesso aos amados irmãos que eu fiquei pensando um pouco no texto que nós lemos na quarta. Texto da nossa reflexão, há um ponto que eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36, nós abordamos também esse texto na quarta, e ele traz um ponto de reflexão para nós. Isso me chamou realmente a atenção, este versículo, 1 Coríntios 14, 36, que nos diz: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? É uma pergunta retórica da parte de Paulo. Eu creio que ele não esperava, é claro, receber uma resposta da igreja, pois a resposta já está na própria pergunta. Paulo é quem leva o evangelho para aquela igreja. Paulo é quem chega como o primeiro pregador do evangelho naquela cidade. Então é óbvio que a pergunta dele já está com a própria resposta. Não tem como a palavra de Deus ter se originado no meio da igreja de Corinto se Paulo a levou até lá. É claro que a palavra de Deus não veio exclusivamente para a igreja de Corinto, até porque Paulo já aprendeu com os próprios apóstolos e com o próprio Senhor Jesus antes de levar a palavra de Deus para a igreja de Corinto. Isso traz, irmãos, um ponto de reflexão para nós. Porque observe, embora nós sejamos uma das denominações mais antigas, de um modo geral, nós não sabemos quem nós somos. Nós não conhecemos nossa própria história. Nós não conhecemos nosso próprio material. Eu estive sexta no velório de uma irmã e eu achei interessante, porque ali tínhamos parentes dessa irmã que faleceu de diversas igrejas. E ao chegar um de seus filhos, junto com seus netos, membros da Assembleia de Deus, é impressionante que simplesmente ele chegar, a gente olhar para ele, nós sabemos de onde ele é. Foi facultada a palavra a ele para falar no velório de sua mãe, e eu achei impressionante a maneira de falar, a maneira de se comportar, que representa perfeitamente a igreja da qual ele faz parte. Mas quando olhamos para nós não sabemos qual é a nossa história. Nós não conhecemos quem nós somos. E aí qual o problema? Exatamente as dificuldades que nós encontramos dentro da igreja. Pois percebam, os amados irmãos, nossas igrejas são caracterizadas, as dificuldades com os membros, basicamente em dois pontos, que são: ou o membro, ou o novo convertido chega na igreja e ele quer imprimir na igreja a sua visão de igreja, o seu desejo de igreja, suas vontades, e quer que a igreja se submeta às suas vontades,
ou ele aprendeu em uma outra igreja e quando muda para a igreja batista, ele quer que a igreja batista seja exatamente igual à igreja de onde ele veio. E isso faz com que nós não tenhamos uma identidade. Por quê? Porque nós não conhecemos quem nós somos. Nós não temos o cuidado de preparar, de capacitar, de instruir nem os membros mais antigos da igreja, muito menos os que estão chegando. E é um ponto para nós pensarmos. Vejam, os amados irmãos, se eu perguntasse para os amados irmãos, qual material da nossa denominação os irmãos conhecem? Que material os irmãos estudaram da nossa denominação? Ela ainda diz que estudou ainda o pacto. Mas se pararmos para olhar, o pacto é o mais desprezado que tem, pela grande maioria dos membros. Então, o único documento, praticamente, que nós conhecemos é exatamente o que nós não queremos seguir. Há vários documentos nossos que é necessário nós conhecermos. Eu passei ontem o dia preparando alguns para nós conhecermos, mas antes de chegar, permitam-me trazer para os amados irmãos um ponto interessante. E antes de eu entrar num ponto cronológico, eu quero ler para os amados irmãos apenas um ponto deste pequeno livro da nossa denominação, que é conhecido como Pacto e Comunhão, entre os documentos batistas. Aqui ele contém um resumo daquilo que é a nossa fé batista. Esse pequeno livro, ele traz 5 documentos batistas que creio eu que é fundamental todos os membros conhecerem e tomarem uma decisão simples. Porque o que acontece, irmãos? Eu vejo e observo outras denominações em que é colocada uma questão simples. Alguém quer fazer parte de determinadas igrejas, eles têm que conhecer a história da igreja. E depois de conhecer, é feita uma pergunta simples: você aceita ou não a doutrina da igreja? Se aceitar, então você sabe que vai ser cobrado que se submeta ao que está aqui, que nós defendemos e praticamos. Se não aceita, então procure outra igreja na qual você se enquadra. Eu estava há pouco ouvindo o testemunho de um pastor em que ele disse que recebeu um grupo de irmãos que veio para a sua igreja e passaram pelo curso discipulado. E houve um jovem que chegou para ele e disse: pastor, mas eu não concordo com esse ponto da igreja. Ele disse: então vou tentar lhe ajudar a esclarecer novamente. Sentou com tempo, dedicou tempo a esse rapaz, preparou ele, tudo certinho. Depois ele voltou de novo e disse: pastor, mas eu continuo não concordando com esse ponto. Esse é então simples. Na cidade tem várias outras igrejas. Procure uma que você se enquadra, procure uma na qual você compactua com a declaração de fé, porque se você ficar, você vai ser um problema. Ou você vai ser um problema para a igreja, ou você vai ser um problema para si mesmo. Porque se você não concorda, ou você vai ficar calado no banco, porque não concorda, ou se tentar levar para os outros irmãos, eu vou ter que intervir e repreender você. Mas no nosso meio, nós não agimos dessa maneira. E aí temos sérios problemas. Sérios problemas. E eu não falo apenas com relação aos membros, mas a nós como igrejas. Vejam, e eu explico em instantes o porquê deste ponto. Mas este pequeno livro que eu citei para os amados irmãos, ele tem, por exemplo, o primeiro dos nossos documentos aqui citados, que é o Pacto das Igrejas Batistas. Simples, como os amados irmãos conhecem, mas desprezados e ignorados dentro das igrejas. É interessante que na profissão de fé, se faz uma profissão de fé assumindo o compromisso com o pacto da igreja. Passado, a profissão acabou.
E podemos ter um exemplo, como citou nosso irmão Heleno ainda hoje, na assiduidade dos membros da igreja. Quando é outras instituições, as pessoas se comprometem a ter assiduidade e são assíduos. E se não forem assíduos, são afastados por ausência. Mas em nosso meio não há. Somos tolerantes demais com aquilo que não deveríamos ser. E somos rígidos demais com aquilo que não poderíamos ser. Invertemos os papéis. O segundo documento que ele nos traz é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aqui há pontos, por exemplo, que eu discordo. Mas não faz parte daquilo que nós chamamos do núcleo duro da fé. Então são pontos secundários dentro da nossa declaração de fé que eu discordo, por um simples motivo. Essa não é a primeira declaração de fé dos brasileiros. Foi mudado, foi feita essa nova aqui em 86 e foi colocado aquilo que nós chamamos de alguns jabutis complicados. O terceiro documento são os princípios batistas. Irmãos, como é necessário nós conhecermos os princípios batistas. Os princípios que regem nossa denominação. E permitam-me citar um deles, que é exatamente aquele que, entre os princípios batistas, que os batistas detestam. Vocês conseguem imaginar qual é o princípio batista que os batistas detestam? São 9 princípios batistas. Mas o 9, as igrejas batistas detestam. O 9º princípio da igreja batista é a autocrítica. Ou seja, é exercer a crítica sobre nós mesmos. É nos avaliarmos. É ter a capacidade e a humildade de dizer: esse caminho foi errado, nós temos que corrigir. É ter a capacidade de olhar e dizer: nós, como igreja, erramos, em vez de querer jogar a nossa responsabilidade para os outros. Esse é um princípio batista, é o 9º princípio batista dos nossos documentos. Vejam o que ele diz logo no início. Primeira frase: tanto a igreja local quanto a denominação, a fim de permanecerem sadias e florescentes, têm que aceitar a responsabilidade de autocrítica. Veja que isso é um princípio nosso. Ele não diz que nós devemos, ele não diz que nós podemos, é impositivo para nós. Nós temos que aceitar a responsabilidade de autocrítica, avaliar nossa conduta, nossos passos e sabermos quando nós erramos e termos a humildade de dizer: erramos aqui e precisamos corrigir. Antes que o estrago se torne ou tome proporções que não há mais como voltar atrás. E eu pergunto aos amados irmãos: há situações em que não consegue mais voltar atrás? Há situações, por exemplo, em nosso meio que se tornaram, nós podemos dizer, tomaram dimensões em que não se tem muito o que fazer sem que se prejudique o bom nome de Cristo? Permitam-me citar 2 exemplos dentro da nossa denominação, para os amados irmãos entenderem. Em março de 2023, especificamente, nós podemos citar a data em que foi publicado num portal, no dia 7 de março de 2023, o título da matéria tem o seguinte, publicado para todo o Brasil: Igreja Batista em Olinda ordena sua primeira pastora lésbica. Subtítulo: a primeira Igreja Batista em Butrins consagrou Adriana Carla Alves
e Silva como sua primeira pastora lésbica. Percebam, a primeira igreja batista. E aí nós podemos imaginar, não, pastor, mas é um caso isolado. Talvez voltado especificamente para este pecado. Mas se nós pararmos para pensar, nós como denominação, nós como convenção, o que foi que nós fizemos? E a igreja continua representando nossa denominação. Hoje pela manhã... O que me deixa perplexo é que as pessoas que participam da igreja, que possivelmente não leem a Bíblia, ficam sem saber não, ficam simplesmente aceitando uma coisa que está errada desde o princípio. Porque não conhecem... Não conhecem as Escrituras. Não só as Escrituras, irmãos. Tudo isso aqui são documentos batistas, que regula as igrejas batistas. Percebam. E eu já chego nesses documentos nossos. Hoje pela manhã, quando acordei, eu vi uma mensagem nas redes sociais do pastor Renato Vagens. E eu fui buscar a fonte. Porque o pastor Renato Vagens hoje pela manhã estava realmente explosivo, como há bom tempo que eu não via tomar um posicionamento tão forte. E aí eu fui ver a matéria real. E achei interessante quando acho o seguinte, publicado no dia de ontem, dia 22/6/2024, a 1h03 da tarde. Título da matéria: Silvio de Almeida é aplaudido em culto evangélico ao falar de aborto. Silvio de Almeida é o ministro dos Direitos Humanos do atual governo. Então está dentro de um culto de uma igreja que tem por nome Batista e é aplaudido de pé pelos membros da igreja presente por defender o aborto. Veja no corpo da matéria um ponto que diz: o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou na noite dessa sexta-feira, dia 21/6, de um evento evangélico na Igreja Batista da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Ele foi aplaudido de pé ao subir no palco. O pastor Renato Vagens, ele estava furioso e criticando exatamente o nosso posicionamento como convenção. Até onde nós vamos permitindo que aberrações desse tipo aconteçam dentro da igreja? Até onde nós permitiremos que essas situações estejam servindo como modelo para a nossa denominação dentro do nosso país? Qual credibilidade nós como igreja temos quando estes exemplos estão representando a Igreja Batista a nível denominacional? E ao mesmo tempo nós perguntamos, por quê? Eu cito o primeiro dos nossos artigos e poderia citar que a consequência é exatamente esta. O que tem causado todos estes problemas, meus amados irmãos, dentro do nosso meio é simples, está ainda neste documento que eu acabei de ler para os amados irmãos, que é permitam-me aqui achar mais uma vez o título inicial: Os Princípios Batistas. Eu citei o 9º como um dos motivos pelos quais nós, como igreja, estamos cada dia mais descendo ladeira abaixo. Não fazemos uma autocrítica. O motivo é simples: quem participa das assembleias, quem está ativamente lá, sabe como é difícil. Por quê? Porque não existe um parâmetro para se definir uma igreja batista. Em que creem os batistas? Como se organizam os batistas? O que defende os batistas? Cada igreja tem
uma profissão de fé particular e defendem uma profissão e um posicionamento diferente em relação a temas diversos. Nós não temos nenhum documento que realmente defina a característica batista. Então, usando este nono princípio, que é, não temos como fazer uma avaliação autocrítica ou uma autocrítica a nível denominacional. Porque percebam, como é que nós nos posicionamos contra o aborto se dentro de nossa denominação existem igrejas defendendo o aborto? Como nós nos posicionamos contra as drogas se existem em nosso meio igrejas defendendo as drogas? E quando saímos, nos abraçamos e dizemos o que? Nós somos batistas. E aí volta, o que é ser um batista? O primeiro dos nossos princípios, ele trata sobre a autoridade. Qual é a autoridade que rege a igreja? Então, o primeiro ponto traz Cristo como Senhor. Quem dera fosse verdade. Se Cristo fosse realmente o Senhor dentro das nossas igrejas, eu diria que 90% dos problemas da igreja acabariam. 90% dos problemas. Porque nós estaríamos respaldados pela autoridade do próprio Cristo. Outro ponto aqui, ainda dentro desse tema de autoridade, dentro dos princípios batistas, o segundo, ele trata as Escrituras como fonte de autoridade. E primeira linha diz: a Bíblia fala com autoridade porque é a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus, através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. Mas na prática, irmãos, a igreja tem as Sagradas Escrituras como regra de fé e prática? Mas e na prática? Permitam-me fazer e aproveitar, irmãos, já que nós estamos trabalhando aqui, entrar num tema delicado e polêmico. Mas apenas para os irmãos pensarem e refletirem a respeito, que esse é o objetivo nosso nessa manhã, trazer uma reflexão crítica para nós pensarmos. Permitam-me um exemplo que eu vejo em praticamente todas as igrejas batistas, um erro extremamente absurdo. Vamos imaginar, por exemplo, quando nós estamos falando do culto público, que, só para os irmãos entenderem, entre os nossos documentos batistas, há um manual exclusivo que trata sobre culto e adoração. Mais um dos documentos batistas, editora Convicção, nossa editora batista, que organiza ou orienta a igreja como deve ser o culto público e a quem deve ser direcionado. E aqui permitam-me fazer exatamente o que eu citei, de uma pequena crítica para nós observarmos e pensarmos. Quando nós, por exemplo, estamos preparando uma programação da igreja, qual é o critério que nós escolhemos o dirigente do culto? O que é que eu vejo acontecer em diversas igrejas? Se negocia o privilégio, por assim dizer, de dirigir o culto a Deus. Ah, não, vamos escolher o irmão fulano porque ele está triste. E aí, se a gente der a ele a oportunidade de dirigir o culto, talvez ele venha para a igreja.
Ah não, mas ciclano faz tempo que não dirigiu o culto, vamos dar a ele a oportunidade. Ah, fulano não está vindo para a igreja, se a gente abrir oportunidade para ele, ele vai vir. Então nós usamos aquilo que é de Deus, que deve ser feito unicamente para Deus, para negociar com os irmãos, para motivá-los a participarem das atividades da igreja. Ou seja, nós como igreja negociamos aquilo que não nos pertence. Percebe, irmãos, que às vezes a gente olha uma questão lá fora e esquecemos que nós estamos cometendo erros absurdos no nosso meio, afrontando o próprio Deus da mesma maneira. Por isso é importante nós pensarmos, avaliando a nós mesmos. Por isso esse princípio da autocrítica para a igreja, porque é fácil nós apontarmos para os outros. É fácil nós encontrarmos defeitos e erros nos outros, mas é muito difícil nós pararmos para avaliar a nós mesmos. E muito mais difícil ainda é nós a querermos aceitarmos que estamos errados. Porque sempre que há um erro em nosso meio, o que é que nós fazemos? Ou encobrimos ou escolhemos o bode expiatório. Lembram do bode expiatório lá no Antigo Testamento? É aquele sobre o qual o sacerdote orava e transferia os pecados da nação de Israel para quem? Para o bode expiatório. E depois ele era levado para o deserto e solto no deserto, era expulso. Resolvia o problema? Porque logo em seguida o povo começava a pecar de novo, tinha que ter outro bode expiatório. Haja bode, né? Mas é isso que nós fazemos, é preferível a nós transferir os nossos erros para os outros. Por quê? Ah não, porque o erro de fulano foi maior. Mas não estamos discutindo de quem foi o erro maior. Pastor, desculpa interromper. Eu me lembro que na Bíblia tem um exemplo que Deus diz para não fazer e de uma única vez ele mata 23 mil pessoas e ainda deixa escrito para que no futuro vocês se lembrem e não façam isso de novo. Irmão, eu estava lendo ontem e achando interessante o seguinte: quando nós não conseguimos entender, o preço que nós pagamos é com sangue. Veja um exemplo interessante. O povo de Israel, ele recebeu de Deus o maná, lembram? O povo reclamou porque estava no meio do deserto e Deus manda o maná que vinha do céu. A descrição é linda. O sabor, a Bíblia diz que era semelhante à torta de mel. Mas chega um momento em que as pessoas começam a criticar a Deus porque só tinha maná para comer. Imaginam, os amados irmãos, uma comida vindo do próprio céu, podemos dizer, preparada pelo próprio Deus, aqui. Fartam-se, comam à vontade. E aí Deus diz o que a eles? Vocês querem carne? Eu vou mandar carne para vocês. Até o final dos dentes, a carne estará saindo pelos ouvidos, pelos narizes de vocês. E Deus manda as codornizes, o povo comer à vontade. E aí o povo se farta de carne, né? Logo em seguida Deus diz, agora tem a hora do preço. Por quê? Porque o povo estava criticando o próprio Deus porque só estava lhe dando de maná. E Deus cobra o preço depois da carne. Milhares de pessoas morreram dentro do povo. Toda desobediência é paga com sangue. E a gente faz, perfeito, perfeito. Então é necessário, irmãos, nós voltarmos a termos o cuidado de sermos uma igreja séria. Percebam, nós não podemos, ainda como igreja, influenciarmos uma convenção, podemos? Mas nós somos uma no meio de quase 600 igrejas.
Para nós estarmos lá, para querer influenciar uma convenção, nós temos que chegar lá como um modelo. Nós temos que chegar lá apresentando um resultado que seja avaliado pelos que estão fora. Você só se torna um modelo quando você tem algo a apresentar, quando você tem credibilidade. Se eu chego apontando falhas de uma denominação de quase 600 igrejas, o que eu estou fazendo diferente delas? Então se torna alguém com a trave no olho querendo tirar o cisco do olho do seu irmão. Desculpe interromper de novo. Eu fico pensando, se eu participasse, vamos dizer que hipoteticamente, se eu fosse membro lá da igreja de Olinda que aceitou essa mulher para ser coisada lá. Não, é um homem, mulher. Sim. Ou é mulher, homem, aí decidam como é que querem. Não faz diferença, mas Porque aí... não faz diferença. Mas aí, esse Ronaldo que está aqui, que é pouco inteligente, que pouco sabe das coisas, ia dizer assim, ó, eu não concordo com isso. E agora? O que ia acontecer? Porque ia gerar um problema. Eu acredito na Bíblia, eu ando pela Bíblia, eu vou pela Bíblia. O que o senhor diz aí na frente, ou outra pessoa, eu vou consultar a Bíblia para ver se está batendo. Se eu não concordar, eu sou o primeiro a dizer, olha, eu concordo, está errado. E agora? Vai gerar um problema. Mas será que não existe nenhum outro Ronaldo na igreja que diga assim, ó, você está errada, ou então outro pastor e diga assim, ó, isso não pode acontecer, e permitir, na minha opinião, isso é uma aberração. Se tivesse, a igreja não teria chegado onde chegou. O próprio pastor dela admite que milhares de pessoas vêm saindo da igreja nos últimos anos. Esta igreja, por exemplo, que eu citei, eu não falei no caso da de Butrins, mas essa de São Paulo, da matéria de ontem, há 2 anos, 3 anos atrás, a ordem interviu, mas a convenção não. A ordem expulsou o pastor dela, mas a igreja continua ligada à convenção. O pastor dela é de René Kivitz. Expulso da ordem dos pastores batistas do Brasil. Mas a igreja continua ligada, praticando os mesmos erros. Ontem, você foi convidado por alguém? A liderança da igreja. A liderança da igreja. Aí nós estamos colocando um agente político, porque é um ministro do governo federal, que vai num culto de uma igreja para defender a pauta do aborto. Nós batistas defendemos, e eu pessoalmente sou extremamente criterioso nesse sentido, a separação entre igreja e Estado. Eu sou extremamente crítico de políticos, independente de quem seja, como a Bíblia diz que temos que ser como ministros do Evangelho. Há alguns anos atrás, eu estava dirigindo um culto de aniversário da igreja. Eu acho que, igual ao culto passado de aniversário, nós tínhamos algumas autoridades aqui que pretendem, o cargo aí. Mas eu lembro que eu estava dirigindo o culto, e aí qual foi o louvor, não sei, mas aí foi muitos anos, não lembro mais, mas foi dessa forma. E aí eu disse assim, e tinha algumas autoridades aqui, assim, já se encontra no nosso meio, aí o pessoal chega o nosso rei Salvador Jesus, né? E aí o pessoal já pensou que eu ia citar algum nome, eu não citei A, B, C, D. Ou seja, já se encontra no nosso meio, né, o nosso Jesus. Né? Aí, eu acho que foi dessa forma que eu falei. Eu aprendi também, irmãos, o seguinte, nós recepcionamos. Chegou a autoridade política, chegou a autoridade judiciária, nós recepcionamos. Mas nunca, enquanto eu for pastor de uma igreja, ele terá um espaço lá na frente. Nunca ele terá uma cadeira reservada. E pode ter, se ele for um membro da igreja, como membro da igreja, sim. Chegou o momento de política, está envolvido como candidato na política,
Há um princípio que eu aprendi desde que eu me converti. Começou o período eleitoral, meu irmão, começou. Fique lá no banco. Você vai temporariamente abrir mão da sua função, do seu cargo na igreja, para que você possa se dedicar à sua campanha. Terminou a campanha, não tem nada, você volta, você assume, você é membro da igreja, mas para que não haja de maneira nenhuma mistura das duas coisas. Dá um exemplo que eu vi e eu convivi, Igreja Batista de Xangrande. O pastor, ele abriu uma oportunidade em 9 anos e 4 meses para um político pegar o microfone da igreja. 9 anos e 4 meses, ele abriu uma única oportunidade. No culto de despedida dele, porque a Câmara de Vereadores e a Prefeitura estavam mandando uma homenagem, uma placa para homenagear a igreja e ele, pelo trabalho que ele tinha prestado nesses mais de 9 anos. Então, para a entrega da placa, representando a Câmara e a Prefeitura, foi cedido o microfone para fazer a entrega da placa. Terminou, acabou. 9 anos. Isso é necessário nós fazermos, porque senão, irmãos, nós perdemos credibilidade. E a credibilidade de uma igreja é tudo. Permitam-me, nesse momento inicial, apresentar para os amados irmãos, como eu citei, e não quero apenas trazer, mostrar de longe, documentos que deveriam, alguns que estão e outros que nunca deveriam ter sido abandonados pelos batistas. O primeiro que nós podemos imaginar de uma maneira histórica, eu creio que alguns irmãos conhecem, é a Segunda Confissão de Fé de Londres, conhecida como a Confissão de Fé de 1689. A mais conhecida Confissão de Fé dos batistas. Nós éramos uma denominação que tínhamos uma confissão de fé, que trata detalhadamente de tudo aquilo que nós deveríamos crer. E este documento, ele foi o parâmetro das igrejas de 1687, pois ele foi organizado em 1687 e publicado em 1689, até o ano de 1886, se eu não estiver equivocado, 1886, um pouco antes, na verdade, nos Estados Unidos, quando a Confissão de Fé de Londres foi substituída pela Confissão de Fé de New Hampshire. E esta é a confissão de fé que deu origem ao trabalho batista no Brasil. Quando a Igreja Batista se organiza no Brasil, este era o documento, esta era a confissão de fé que todos os membros tinham que ler e subscrever. Publicada no Brasil em 1886. Percebam, 1886, esse era o documento que todo candidato à membresia da igreja tinha que conhecer. E se não aceitasse, não poderia se tornar um batista. Não poderia fazer parte de uma igreja batista. E nós éramos, até certo ponto, extremamente criteriosos neste ponto. Porque percebam, neste momento em que as igrejas batistas adotavam este documento, quantos grupos saíram de dentro da igreja batista? Posso citar pelo menos 2 conhecidos pelos amados irmãos. Um, há 105 anos atrás, 106 anos atrás, lá em Belém do Pará, que foi a Assembleia de Deus. Os irmãos que estavam na igreja batista lá de Belém do Pará aceitaram 2 missionários que vieram de fora com uma visão diferente daquilo que era professada dentro da igreja. E até certo ponto nós podemos dizer com uma interpretação que Paulo vai combater lá em 1 Coríntios capítulo 14. Como nós vimos nas 2 últimas semanas no culto de quarta.
defendendo exatamente o mesmo posicionamento da igreja de Corinto, a qual Paulo estava criticando lá em 1 Coríntios capítulo 14. E por não aceitar o que está nas Escrituras e de uma maneira bem sistematizada aqui, esse grupo sai do nosso meio. Podemos citar novamente um outro grupo que sai do nosso meio em 1967, que há a divisão da Convenção Batista Brasileira, quando sai um grupo que não quer aceitar este documento e forma a Convenção Batista Nacional. Por quê? Porque voltam a adotar o mesmo ponto que Paulo estava criticando também lá em 1 Coríntios capítulo 14. Vem também a discordar daquilo que a Bíblia está nos falando lá em Atos capítulo 1, sobre a questão da sucessão apostólica. E tudo isso estava balizado. O problema é que este documento, entre nós batistas, no ano que completa 100 anos, os batistas descartam ele. Ele foi válido de 1886 até 1986. Em 86, os batistas brasileiros, para defender a unidade da igreja ou da convenção, descarta este documento e cria uma nova declaração de fé conhecida como a atual declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, onde quer abraçar todo mundo. E este é o ponto de que eu pessoalmente discordo, em especial no artigo 5º, porque abre uma brecha para que nós tenhamos dentro do nosso meio pessoas defendendo pontos de vista que muitas vezes são contrários às Escrituras. Então, passamos de 86 até o momento adotarmos a atual confissão de fé da Convenção Batista Brasileira, o qual a grande maioria dos membros não conhece, que está também incluso entre os 5 documentos deste pequeno livro. Que, do meu ponto de vista, todos os membros da igreja deveriam ler. Aqueles que não têm conhecimento, alguém deveria parar e ler para ele explicar. Isso aconteceu, por exemplo, em Genebra. A igreja de Genebra, ela estabelece um prazo, não para a igreja, mas para a cidade, já que havia uma certa gerência do governo da igreja na cidade. E o prazo estabelecido foi para que todos conhecessem e pudessem responder de forma satisfatória o motivo da sua fé. Quanto tempo os irmãos acham que a igreja estabeleceu para, podemos dizer, alfabetizar todos na Bíblia? Essa passa para os irmãos. Qual o prazo que os irmãos acham? Entendam, para alfabetizar os irmãos na Bíblia. Qual foi o prazo estabelecido? Se nós fôssemos colocar esse prazo para os nossos irmãos na igreja, quanto tempo a gente pensaria que estaria pronta? 10 anos. 10 anos foi o prazo colocado pela igreja. 10 anos, todos precisavam responder de forma satisfatória. Porque eram crentes, porque estavam naquela igreja. Passados 10 anos, teve um pequeno grupo, que eu não lembro agora se foi 4 ou 6 irmãos de idade, que não conseguiam responder. E aí foi preparada uma comissão com mais um tempo só para trabalhar com esses poucos irmãos, porque era inadmissível que houvesse membros na igreja que não soubessem responder. Interessante. Sabe qual era o tamanho da cidade? Tamanho de Barra. Genebra era do tamanho de Barra. E com essa medida tomada pela igreja, se tornou o maior centro de capacitação do evangelho na sua época, que mudou não só a Europa, mas mudou os parâmetros do mundo inteiro da fé. Agora imagine, os amados irmãos, uma cidadezinha do tamanho de Barra. Por quê? Porque havia convicção naquilo que eles acreditavam. E é isso que falta, irmãos, em nosso meio como batista: convicção. Se nós olharmos dentro das nossas igrejas e tivermos ou tentarmos traçar o perfil dos membros da igreja, o que é que nós vamos dizer?
Pergunta para nós pensarmos. O perfil dos crentes da Igreja Batista. Vamos trazer para bonito, só para pensar, não quero que os irmãos respondam. Mas são arminianos? São calvinistas? São pentecostais? Qual é o perfil da igreja? Quando nós estamos num culto, nós seguimos ou não o princípio regulador do culto? Nós só cultuamos aquilo que está na Bíblia ou nós cultuamos da maneira que nós achamos que devemos cultuar a Deus? E às vezes a gente diz, não pastor, mas isso não importa. Irmãos, não importa. O primeiro assassinato do mundo aconteceu por conta de um culto. Ou os irmãos não pararam para pensar? Por que Caim matou Abel? Inveja de quê? Os dois estavam cultuando a Deus. Deus aceitou a adoração de um e rejeitou a do outro. Deus aceitou o culto de Abel, mas rejeitou o culto de Caim. E Caim, por inveja de que Deus aceitou o culto do seu irmão, foi lá e o matou. Primeiro assassinato foi causado por inveja de um culto prestado a Deus. Percebe a importância das Escrituras quando nós olhamos com seriedade e entendemos o quanto isso é importante para nós entendermos e aplicarmos em nosso meio como igreja? Então, esse, como eu citei, para mim é um ponto que todo crente da igreja deve conhecer. Os 5 documentos aqui contidos, vou ler novamente para os amados irmãos, e saber se creem, se querem ou não compor o rol de membros de uma igreja, porque, irmãos, ninguém é forçado a estar na igreja. E é um grande problema quando nós estamos num lugar em qual nós não queremos aceitar. Primeiro documento é o Pacto das Igrejas Batistas. E eu pergunto aos amados irmãos, se nós fôssemos eleitos por Deus, pela fidelidade que nós declaramos, quando nós lemos esse pacto, o que aconteceria com a igreja? Mas nós dizemos assim, não pastor, mas nós não somos eleitos pelo pacto. Mas a Bíblia também diz, guarda tua boca quando entrares onde? Na casa do Senhor. Outra vez se diz, quando tu fizeres uma promessa ao Senhor, apressa-te em cumpri-la. E todos nós que fomos batizados na Igreja Batista, prometemos diante de Deus aceitar e cumprir o quê? E entre elas o pacto que conclui e está também a fidelidade às Escrituras. Prometemos diante de Deus. Nós nos esquecemos que nós não prometemos para a igreja, nós prometemos a Deus. Estamos sendo infiéis a quem? A Deus. Depois vem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A maioria de nós não sabe nem o que é. Vêm os princípios batistas que precisamos conhecer e defender. Vem também um histórico de quem são os batistas. Procure a maioria das igrejas e perguntem a origem. Todos os membros praticamente vão conhecer. E nós não temos a menor ideia, e eu digo nós no sentido de batistas de um modo geral. E por último aqui, a filosofia da Convenção Batista Brasileira. Nós como membros geralmente não conhecemos. Estes são os documentos hoje, irmãos, que estão permeando ou deveriam assim orientar as igrejas. O pacto e comunhão, que todos os membros deveriam conhecer, ter e subscrever se quiserem serem membros e continuarem membros da igreja. Uma orientação ao culto e adoração a Deus que as nossas igrejas estão prestando. Porque, por exemplo,
Há uma determinada igreja que tem todo ano o motoculto, Igreja Batista. Tira-se parte dos bancos, o púlpito da frente é de uma moto, entra com um monte de moto dentro da igreja, na nossa convenção aqui em Pernambuco, tá? Qual é a defesa? Ah, não, a igreja está alcançando um grupo de pessoas que são marginalizados, para isso a gente está fazendo igual Paulo. Irmãos, Paulo, quando dizia que se fez de tudo para com todos, para trazer, se possível, alguns para Cristo, Paulo não estava falando que o culto a Deus deveria ser banalizado. Paulo estava falando das formas de evangelismo. Evangelismo fazemos lá fora. O culto prestado a Deus, ele tem que ser unicamente feito para agradar a Deus, para glorificar a Deus, nunca para agradar as pessoas. Nunca um culto temático para alguém. Pode ser feita uma homenagem? Sim, claro, fora da liturgia do culto, não dentro da liturgia do culto. São coisas que nós precisamos aprender e defender como crentes batistas. O outro, que eu creio que aqui a igreja só precisa usar uma única vez. Então, esse é daqueles documentos que só usam uma vez e descartou. Mas precisa, que é a organização de igrejas. Como e o que deve ser necessário para se organizar uma igreja batista da maneira correta. Por isso que eu disse que aqui só se usa uma vez. Usou, organizou, isso aqui é descartado. A igreja precisa ainda usá-lo novamente, sim, quando ela for abrir e organizar uma outra. Próximo, que deve ser constante. Exame e consagração de diáconos. Como deve ser o processo? O que é necessário? Quais são os requisitos bíblicos, estatutários e da igreja? Quantas vezes nós ficamos perdidos porque não conhecemos nossos próprios documentos? Outros dois que se seguem na sequência: exame e consagração ao ministério pastoral. Esse era um que a igreja deveria estar praticando com certa frequência também. Por quê? Porque a grande maioria dos pastores que eu conheço não tem ideia disso aqui. Porque acham que o título de pastor é um título de nobreza. Não entende que o trabalho do pastor é um trabalho de diaconia. Mas não diaconia de serviço, diaconia da palavra. Porque os oficiais da igreja se dividem em dois. Todos dois são diáconos. A diferença é que um é o diácono de serviço e o outro é o diácono da palavra. E que segue também a sucessão pastoral. Quando a igreja precisa realizar uma sucessão pastoral, qual o documento que baliza e direciona a igreja? Todos esses documentos são documentos da nossa própria convenção, para orientar as igrejas. Mas a grande maioria das igrejas e a maioria esmagadora dos membros não conhece os documentos da sua própria denominação. E isso é um problema para nós. Por isso, nosso objetivo, irmãos, a partir da próxima semana, é começarmos a trabalhar com este documento aqui. Vamos levar o tempo que for necessário para nós trabalharmos este documento. E aqui, eu quero abrir um parênteses para nós finalizarmos, que é o seguinte: eu quero confeccionar esse material, porque às vezes a gente quer comprar e não tem disponível. Para os irmãos entenderem, eu só vim lembrar do compromisso que eu estava com o irmão Antônio ontem, era 5 horas da tarde, que eu marquei um compromisso com o irmão Antônio e esqueci. Por ser fora do dia, acordei de manhã, vou preparar o material. Irmão, eu passei o dia preparando isso aqui, porque não vem nesse formato. Vem no formato A4. Só que a gente tem que trabalhar ele para ficar exatamente como que é vendido. E aí imprimi e deu errado, depois imprimi de novo, cadernei tudo, e quando for olhar estava errado de novo, eu faço.
Então, quando eu olhei, irmão Antônio, quase 5 horas da tarde, quando eu estava terminando esse misericórdia, não vou nem ligar para não passar vergonha, depois eu falo com ele. Porque ele estava trabalhando aqui. Então, o meu objetivo é preparar este, que é o qual nós vamos estudar. Só que, irmãos, tem um detalhe. Às vezes nós preparamos, nós como igreja investimos em material. Estava até conversando com o irmão Flósculo, que o irmão Flósculo há de concordar comigo. Nós investimos, compramos material, passamos para os amados irmãos, e às vezes a gente chega, eu vejo o irmão Flósculo chegar na EBD, quem está com sua revista? Ou seja, às vezes os irmãos não sabem nem onde ficou a revista. Imagina estarem lendo o conteúdo. Então, aqui vai dar muito trabalho. Eu não vou fazer neste modelo, eu quero fazer com a espiral, para imprimir, para encadernar e entregar àqueles irmãos que realmente quiserem participar. Numa escola, como é que nós fazemos? Nós temos a classe, não é isso? E na classe tem o quê? Chamada. Então, aqueles irmãos que são visitantes, é complicado a gente pegar material, se dedicar, imprimir, encadernar para entregar para um visitante. Entenda, eu estou falando um visitante na classe da IBD. Aqueles irmãos, e aí eu vou colocar no grupo, certo? Aqueles irmãos que realmente desejarem fazer parte da classe, que se comprometerem, nós vamos imprimir, encadernar para que a gente possa estudar esse material pelas próximas semanas. E assim, dentro das possibilidades, estarmos suprindo um pouco dessa lacuna da falta de conhecimento que nós temos. Os irmãos entenderam? Amém? Alguma pergunta, irmãos, para nós finalizarmos? Pastor, eu só um comentário. Não sei se o senhor citou aí 1 14, né? Trabalhando nas quartas, é isso? Nós concluímos 1 Coríntios 14 e quarta nós iniciaremos o capítulo 15. Não sei eu acredito que sim, surgiu a questão de, essa questão de Deus, eu utilizei, Tratamos exatamente quarta agora. justamente, esse que eu te digo, assim, só pegando, eu vi no Instagram, e o pastor da Assembleia de Deus, eu até botei na rua para a família, ele fazendo um comentário a respeito disso aí, né? Que um dos fundadores da Assembleia de Deus, acho que é o pastor José Amaro, Marcos Antônio. Eu decorei porque estava no centenário e ele mandava uma música. E como eu vou a Recife, sempre ouvindo a rádio, né? Ele estava cantando essa música aí citava esses dois nomes. Mas ele citou um desses nomes, José Amaro, que uma vez um membro da igreja foi lá e disse assim: Deus mandou eu te dizer, né? Aí ele olhou essa do irmão. Irmão, por acaso, eu estou intrigado de Deus, que ele não pode falar comigo. Isso foi bem interessante, né? Eu, como cristão, como uma pessoa que tem medo a Deus, por acaso, eu estou intrigado com Deus, para ele não ter ouvido falar comigo diretamente, né, Senhor? Deus mandou te dizer, pastor, eu escrevi um livro, né? Essas questões. Esse é isso que eu te digo, a gente tratou exatamente essa frase quarta-feira, não foi, Antônio? Sabe justamente que é isso que acontece, né? As pessoas pegam o texto e querem exportar ele para a vida própria. Falta de conhecimento das Escrituras. E Paulo escreve o capítulo 14 justamente para mostrar que isso é um erro dentro da igreja. Eu recordo o testemunho de um pastor, quando ele disse o seguinte: estava pastoreando a igreja, estava à frente para começar o culto, os irmãos estavam na recepção e chegou uma certa mulher na igreja e disse que queria falar com o pastor, que tinha um recado urgente para o pastor. Foram, chamaram ele, foi até a mulher na hora de começar o culto, e essa mulher chegou para ele dizendo que ela tinha uma palavra do Espírito Santo para aquela igreja naquele dia, e que ele deveria dar a palavra a ela. Isso é certo. Pois, pregou normal, terminou o culto, foi dar para frente. A mulher virada, como diz o Matuto, um saco de cabelo para cima dele, que ele impediu o Espírito Santo de falar na igreja naquele dia. Aí escolheu para ela e disse: ô irmã, o Espírito Santo falou. A irmã foi que não ouviu, mas que ele falou hoje, falou. A senhora que não prestou atenção. Depois descobriu quem era aquela criatura.
que causou sérios problemas em diversas igrejas que ela chegava. Então, temos que ter um cuidado muito grande, e foi exatamente o que nós abordamos nas últimas 2 quartas. Né? Provai e vede se o Espírito é de Deus ou não. Porque nem todo mundo que está na igreja, que fala na igreja, procede de Deus, Paulo diz. Pastor, você quer uma pergunta? Porque desde quando eu nasci, nunca vi uma igreja batista fechar. Eu pergunto, pastor, se já fechou alguma, a causa dos membros ou a causa dos pastores? Já, conheço. Eu não conheci nenhuma. Conheço muitas que fecharam, infelizmente. E temos que entender, irmãos, que quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ali é contra a igreja, no sentido universal, ou seja, a igreja nunca vai acabar. Não é uma congregação local. Quer um exemplo para nós entendermos congregação local? Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, e Cristo manda escrever 7 igrejas, qual daquelas igrejas está de pé? Nenhuma, todas elas fecharam. Todas elas fecharam. Então nós temos que entender isso. Estamos hoje aqui como igreja, mas pode acontecer que daqui a 20 anos não estejamos mais. Isso só vai depender de quem? Da própria igreja. Porque a ordem de Deus foi nós darmos continuidade, mas se nós não quisermos, Ele não vai intervir não, há outros que vêm e faz. Então, quando a igreja negligencia a palavra, ela fecha. Amém? Ou misericórdia nesse ponto? Misericórdia. Amém para concluirmos. Então, eu convido os amados irmãos a colocarem de pé. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te somos gratos por mais esta manhã na tua presença. Muito obrigado a Deus por estarmos reunidos como igreja. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos uma manhã onde podemos aprender, Senhor, da Tua Palavra e aprendermos também quais são os princípios que direcionam a Tua Igreja neste mundo. Te pedimos, ó Deus, que nos leve em paz para os nossos lares, nos dá, Senhor, uma tarde de descanso e permita-nos, logo mais à noite, estarmos na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, permitam só uma observação.